Boa noite, 5 de agosto de 2020, às 20h15. Sejam bem-vindos à reunião online conjunto do Rotary Club Rio de Janeiro, Braz de Pina, São Cristóvão e Penha. O Rotary Internacional é presidido pelo companheiro Shedar Mehta, do Rotary Club Calcutá, Mahanagar, West Bengal, Índia, tendo como lema para o período servir para transformar vidas. O Distrito 4.571 tem como governador para o período o companheiro Cláudio Maurício Zinger, associado do Rotary Club Copacabana. O Rotary Club Rio de Janeiro, Braz de Pina, está sendo presidido nessa reunião pelo companheiro José Gomes. Informamos que o tempo da reunião é de 1 hora, podendo se estender para aproximadamente mais 30 minutos. Esta reunião está sendo gravada e, ao permanecer na sala, você concorda em participar. Tendo assistência que venha a interromper a reunião, pedimos o reingresso dos participantes usando o mesmo ID e link. Mantenha os microfones fechados durante todo o tempo da reunião, salvo no momento em que for convidado para algum pronunciamento. Por favor, registrem suas presenças no bate-papo, informando distrito, clube, função e nome. Se governador, registre o período rotário que esteve à frente do seu distrito. O anfitrião fechará os microfones para evitar ruídos externos à reunião. A mesa diretora virtual está assim composta. Ao centro, ocupando cadeira de presidente 2022, o atual vice-presidente do Rotary Club Rio de Janeiro, Braz de Pina, companheiro José Gomes. À sua direita, o palestrante, governador do distrito 2016-2017, do distrito 4.391, companheiro Luiz Augusto Freitas Conceição. À esquerda do presidente, o presidente 2021-22 do Rotary Club Rio de Janeiro São Cristóvão, Antônio Américo Colombo Vitagliano. À direita do presidente, à direita do companheiro Luiz, o presidente do Rotary Club Rio de Janeiro Penha, companheiro Carlos Alberto Quirilos. À esquerda do Colombo, a governadora assistente, companheira Diva Esteves, associada do Rotary Club Rio de Janeiro, Bom Sucesso Ramos. A todos, peço uma calorosa saudação rotária. E retorno a palavra ao presidente da reunião. Falando em nome do presidente, hoje não temos informação rotária, tendo em vista que o tema da palestra de hoje, sendo assim, convido a companheira Clara para a secretaria e, em seguida, fazer a apresentação do palestrante. Clara, a palavra é contigo. Obrigada, Jesus. Bem, boa noite a todos. Na tribuna, Clara Silva, associada representativa do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Braz de Pina. No atual período, estou secretária do clube e secretária distrital adjunto. Infelizmente, o meu recurso computacional aqui não está querendo conversar comigo, então não estou conseguindo passar os slides. Então, vou anunciar aqui o currículo, assim que o computador voltar, eu faço a secretaria. Bem, vou fazer um resumo aqui do currículo do nosso palestrante de hoje, que é o governador Luiz Augusto. Luiz Augusto Freitas Conceição é natural de Jaguaripe, Bahia.
casado com Nadir e tem 3 filhos, 2 netos e é técnico em contabilidade e bacharel em letras pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. É servidor aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Luiz é associado fundador do Rotary Club de Ipiaiú, Vale dos Rios, Distrito 4.391, fundado em 1992, e associado honorário de 9 Rotary Clubes, e é companheiro Paul Harris com 2 safiras. Sempre atuante, já participou de diversos institutos Rotary Brasil, convenções internacionais, regones, seminários, etc. E no seu clube ocupou as diversas funções do Conselho Diretor e comissões de serviços, tendo sido presidente nas gestões 1994-95 e 2003-2004, e é o atual presidente do clube. Entusiasta da juventude, foi um dos responsáveis pela fundação do Rotaract, do Interact e do Rotakids de Ipiaiú. O governador Luiz Augusto também ocupou diversas funções na equipe distrital. Foi chairman da Comissão Distrital de Rotaract na gestão 2012-2013, coordenador da Comissão Distrital de Imagem Pública nas gestões 2014-2015 e 2015-2016, coordenador distrital da BTRF na gestão 2015-2016, instrutor regional na gestão 2014-2015 e instrutor distrital nas gestões 2015-16, 2018-2019 e 2019-2020. Foi governador assistente em 2011 e 2012 e governador distrital no ano rotário em 2016-2017, do então Distrito 4.550, sob o lema Rotary, a serviço da humanidade. Nesse período de pandemia, já participou de centenas de reuniões virtuais de clubes de todo o Brasil e do exterior, assim como tem feito muitas palestras. Este é o resumo do currículo rotário do governador Luiz Augusto, que fará uma palestra conosco sobre a importância das reuniões de Rotary. Governador, a palavra é sua. Boa noite, companheiros, companheiras. Que bom essa oportunidade de estar com vocês. Rotary Clube de Rio de Janeiro, Brasília, São Cristóvão e Penha. Desde já agradeço aí ao convite da companheira Clara para a gente trocar ideias hoje. O tema de hoje da nossa palestra, né, a importância do planejamento das programações das reuniões. Eu considero que a qualidade das reuniões de Rotary é muito importante para o desenvolvimento do clube e também para a retenção do associado. Hoje se fala muito nisso, né? A gente está falando muito em DQA e a gente tem percebido que um dos problemas do DQA é justamente a retenção. A gente consegue até facilmente atrair muita gente para os clubes, mas, infelizmente, não estamos conseguindo mantê-los vivos, né? Interessados em se manterem no clube. E aí perdemos muitos companheiros. E a ideia eu penso que a qualidade da reunião pode contribuir com a retenção desses companheiros, porque eu vejo a reunião de Rotary como uma reunião de trabalho, e sendo uma reunião de trabalho, ela tem que ser produtiva, né? Ela tem que trazer efeitos positivos para a empresa, assim como tem que trazer efeitos positivos também para o Rotary. Então, a reunião sendo reunião de trabalho, você tem que perceber que, no final dessa reunião, foi agregado alguma coisa, algum valor a mais, que você aprendeu alguma coisa a mais do que você entrou na reunião, e se não tiver essas coisas, você realmente perde um pouco o sentido da reunião. Então, visando isso, quando eu assumi a presidência do meu clube pela segunda vez, eu encontrei na internet tipo uma agenda rotária que ajudava para ajudar na elaboração das reuniões, e eu peguei essa agenda, achei interessante, fiz algumas adaptações, e todo ano eu venho atualizando e disponibilizando isso para os companheiros, porque eu acho interessante, me ajuda e acho que pode ajudar outras pessoas. E, dessa mesma forma, eu fiz a atualização esse ano e divulguei nos grupos de WhatsApp, e muitos companheiros
presidentes viram, gostaram, disseram que iam aplicar também, e a partir daí também surgiram alguns convites para falar um pouquinho sobre a importância da programação, do planejamento da reunião de Rotary. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, vai ser um bate-papo, e depois a gente pode trocar algumas ideias para enriquecer mais o nosso conhecimento. Então, vamos lá. Então, programação, planejamento das reuniões rotárias. Essa é a aparência, né, dessa agenda que eu estou utilizando e que disponibilizei. Ela é bastante simples, que eu achei interessante pela simplicidade dela e a utilidade. Ela tem um calendário em cima, a cada mês, são os 12 meses da gestão, tem um calendário em cima, o lema rotário, a identificação do clube, tem os meses referenciais, né, do Rotary, que todo mês tem uma alusão a um tema muito importante, e esses temas apresentados pelo Rotary já nos ajuda bastante a direcionar os nossos eventos, as nossas palestras, os nossos projetos. Então, é muito interessante. Esse mês de agosto aí é o mês do desenvolvimento do quadro associativo, e o clube pode, a partir daí, fazer algum trabalho, alguma atividade para ampliar o seu quadro associativo. Aí tem as datas comemorativas, com as efemérides, e essas datas também ajudam bastante quando você vai buscar um palestrante ou quer fazer alguma homenagem a profissionais da sua comunidade. Então, essas datas comemorativas aí ajudam bastante. Em relação a datas comemorativas, uma dica que eu dou para os companheiros. Geralmente, nas reuniões, alguém, né, determinado para fazer essa apresentação das datas comemorativas simplesmente fala, né? Dia 1º, Dia Nacional do Selo, dia 4, Dia do Pároco, dia 5, Dia Nacional da Saúde. Então, é dito isso de uma forma muito corrida, que raramente a gente vai gravar essas datas. Talvez alguma data ou outra que seja do seu interesse, você pode gravar, mas não todas. E, então, fica uma coisa assim, muito sem sentido. A dica que eu dou é que a pessoa responsável por fazer isso nas reuniões, que ela seja orientada no sentido de que, dentre aquelas datas da semana, que ela escolha uma dessas datas, ou pela importância, ou pela curiosidade, alguma coisa que ela escolha, dentre essas datas, uma data para fazer um aprofundamento maior. Hoje é fácil você, na internet, se colocar qualquer coisa, ela se acha muitas informações. Então, escolhendo uma data, aí você vai pesquisar na internet e vai apresentar isso no clube. Além de citar todas as datas da semana, se aprofunda, passa mais informações sobre uma determinada data, né? Por que surgiu, o que foi que motivou aquela data, a importância dessa data. Então, passa alguma informação. Então, isso agrega conhecimento aos rotarianos. Essa é uma dica que eu dou em relação às datas. Aí, nesse formulário também tem as datas para as reuniões, né? 4 ou 5 reuniões mensais, com a indicação do tema da reunião, quem é o responsável por aquele tema, se vai ter palestrante, qual é o tema da palestra, se vai ter homenagem. Então, tem essas dicas, né? Companheirismo. Então, ela é bem simples, mas bem útil essa agenda. Dá para você fazer uma perspectiva de reuniões de vários meses seguidos, ou até do ano todo, se você quiser, e aí você ajuda com que os companheiros, tomando conhecimento prévio do que vai ocorrer, se motivem mais a participar das reuniões. Aí, quando a gente fala na importância do planejamento, a gente vê que o Rotary tem um cuidado muito grande em relação ao planejamento, à programação. E a gente vê isso logo nos estatutos e regimento interno do Rotary Internacional, assim como dos clubes, que para eleger um governador, o distrito tem que fazer essa indicação, essa eleição, 24 meses a 36 meses antes do início do mandato. Ou seja, no mínimo 2 anos antes. Já tem que ter a indicação dos seus governadores. Essa antecipação de 2 a 3 anos é justamente para que possibilite o Rotary Internacional de preparar aquela pessoa que foi eleita através do GATS, do GITES, Assembleia Internacional, dos diversos seminários que existem para preparar o governador. Além disso,
o próprio governador, já sabendo que foi eleito, né, 2 ou 3 anos antes, ele já também começa a se planejar, a preparar, já visualizar sua equipe de trabalho, a participar mais intensivamente das atividades do distrito, conhecer os pontos fracos, os pontos fortes do distrito, e já ir, né, conhecendo essas coisas para ajudar no planejamento estratégico, a participar mais dos eventos, né, seminários, diversos seminários distritais, que talvez ele não participasse se não fosse eleito, mas agora, sendo eleito, ele sabendo que é importante tomar mais conhecimento das ocorrências, então ele vai querer participar de tudo, as reuniões distritais, as reuniões governamentais regionais, os institutos Rotary Brasil. Então, o governador tem tempo hábil de se qualificar. Da mesma forma, acontece com os presidentes de clube. Os presidentes de clube eles devem ser eleitos, no mínimo, 1 ano e meio antes de assumir a presidência. E isso, infelizmente, não acontece. A gente vê que tem muitos clubes, ou uma grande parte dos clubes, só elege os seus presidentes já nas vésperas do PETS, né, já em cima da hora de assumir, e não há possibilidade do eleito se qualificar. Então, o ideal é que busque eleger os seus presidentes o quanto antes, para que ele possa também poder participar dos seminários, participar do PETS, da Assembleia Distrital de Treinamento e outros seminários que surgirem no seu distrito, para já começar a planejar as suas atividades para a sua gestão, já selecionar a sua equipe de trabalho. Então, é importante para o Rotary essa antecipação que possibilita um planejamento maior das atividades. Então, e a gente sabe que o planejamento não é importante só para a Rotary, né? Para a nossa vida também. Qualquer atividade que você vai fazer e que você planeja com mais antecedência, a possibilidade de dar certo é muito maior do que aquelas coisas que acontecem sem muito planejamento. A comissão de programação da reunião. Isso é importante também, porque a gente percebe que em alguns clubes o presidente puxa para si muitas responsabilidades que poderiam ser divididas com outros companheiros. E o planejamento das reuniões é uma dessas, que não deve ficar a cargo só do presidente. Tem que eleger uma comissão, e essa comissão vai organizar e providenciará as programações para reuniões e assembleias ordinárias e extraordinárias do clube. Então, o presidente não assuma para si essa responsabilidade, divida isso com os companheiros, que a chance de se fazer uma programação mais qualificada, que mais atenda às necessidades do clube, é através de uma comissão onde você vai ter a opinião de diversos companheiros e não apenas do presidente. Essa comissão ela vai preparar uma agenda para cada reunião semanal. Isso é importante. Nenhuma reunião de Rotary deve acontecer para o que ocorrer, né? Ela tem que ser planejada com antecedência e, se possível, isso divulgado isso para os companheiros saberem uma determinada antecedência o que vai acontecer na reunião. Elaborar a programação com antecedência devida, relacionar as programações das reuniões aos projetos e atividades do clube, isso é importante, já que o clube vai fazer palestras ou qualquer atividade nas reuniões, é importante que essas palestras sejam do interesse do clube, né? Que não fique pegando coisas que não venham a agregar, que não venham a motivar os companheiros a manter as suas atividades rotárias na comunidade. Então, se possível, sempre que a programação atenda a esses interesses e projetos e atividades do clube. Organizar atividades de comemoração de datas, né, efemérides, semanas especiais, meses especiais, isso é importante também, porque tem um lado cívico, que é muito importante, e a gente aproveita essas comemorações para fazer homenagens, isso também é importante, e até forma de atrair novos associados. Então, é importante essa organização feita pela comissão. Preparar também planos de contingência, caso parte da programação tenha que ser cancelada. Isso é importante, e eu tenho percebido na prática alguns casos desse, de, por algum motivo, algum imprevisto, as reuniões serem canceladas, né?
E isso deve ser evitado, porque para o Rotary, as reuniões de Rotary são muito importantes, e o Estatuto estabelece que o presidente não pode, por si só, cancelar ou adiar uma reunião de Rotary. Eu já vi casos onde o presidente, no dia da reunião, coloca lá no grupo do Zap que a reunião, que não vai ter reunião hoje porque eu não estou me sentindo bem, não vai ter reunião hoje porque o palestrante não vai poder comparecer. Então, alguns fatos que ocorrem e que, às vezes, o presidente traz para si essa responsabilidade de cancelar a reunião. Isso é indevido, deve ser evitado bastante. Quem pode cancelar ou adiar uma reunião de clube é o conselho diretor. Então, havendo qualquer imprevisto, isso tem que ser levado ao conselho diretor para o conselho decidir se deve ou não cancelar ou adiar a reunião. E o próprio estatuto prevê alguns casos que pode acontecer isso. Por exemplo, um feriado no dia da reunião ou na semana da reunião que possa prejudicar o desenvolvimento do clube. Isso é um fato que pode ser cancelada ou adiada a reunião. Outro fato seria o falecimento de algum companheiro, uma calamidade, uma epidemia que venha prejudicar as atividades do clube, uma ação armada que venha colocar em risco a vida dos companheiros. Então, são fatos graves que justificam o cancelamento ou adiamento de reunião. Então, não é prerrogativa do presidente cancelar ou adiar a reunião por qualquer motivo que não sejam esses. E aí que é importante ter sempre um plano de contingência, que a gente chama plano B, né? Então, se você convidou um palestrante, no dia da palestra, no dia da reunião, o palestrante informa que por algum imprevisto ele não pode participar, vocês têm que ter já engatilhado aí um outro palestrante, que pode ser o próprio companheiro já, para fazer uma palestra, pode incluir aí uma dinâmica, meu momento em Rotary, ou qualquer outra coisa já previamente estabelecida para o caso de um impedimento. Se o presidente, por algum motivo, não pode participar da reunião, tem o vice-presidente, como aconteceu hoje aí, o presidente não pôde participar, não está conseguindo acessar a sala da reunião, o vice-presidente assume. Né? E se a reunião é planejada, não só o presidente, mas o protocolo tem que estar ciente do que vai acontecer na reunião, o secretário, o vice-presidente. Então, são várias pessoas que estão já cientes da programação. Então, se um desses falta, um outro pode assumir a posição e a reunião acontecer normalmente. Então, é importante sempre ter um plano B. Não só para reuniões, como para outras atividades rotárias também. Essa comissão também, para que ela possa planejar as reuniões e atender aos interesses da maioria dos associados, é importante que faça uma avaliação, né? Conversar com os associados do clube sobre como se estão gostando da reunião, o que pode melhorar, o que não está legal, né? As assembleias, as palestras, os temas a serem abordados. Essa conversa é muito importante ter com os associados para que possa, então, se planejar em cima, de forma a atender aos anseios da maioria dos companheiros. Programar os temas obrigatórios, como assembleia, seminários, conferência distrital, visita oficial do governador, etc. Tem algumas ações, algumas atividades que podem ser planejadas com bastante antecedência, né? Outras a médio prazo, outras a curto prazo. Esses casos, por exemplo, aí que já é sabido o que vai acontecer durante a gestão, como as assembleias, os seminários, tanto do distrito como os seminários do próprio clube, conferência distrital, visita oficial do governador, isso a gente já tem de antemão, já tem com antecedência essas datas. Então, já pode entrar no calendário de reuniões do clube, de programação do clube, essas datas obrigatórias, e já sabe o que vai acontecer. Aí tem temas mensais, que aí baseado nas efemérides, baseado nas datas comemorativas do Rotary, né? Nos meses de ênfase do Rotary. Então, a partir daí, você pode também estabelecer as reuniões mensais. Os temas mensais a ser trabalhados também você já pode fazer com alguma antecedência, com a médio prazo. E verificar também com os presidentes das comissões a necessidade ou não de se reservar uma ou mais reuniões
específica para tratar de assuntos daquela comissão. Então, esse contato com o presidente da comissão é importante, porque se ele tiver alguma coisa já planejado para apresentar ao clube, já pode, então, incluir também no calendário das reuniões um dia específico para tratar de determinado tema e a cargo daquela comissão. E programar os temas das palestras semanais, aí já mais a curto prazo, né? E de buscar sempre temas que atendam o interesse do clube, que pode ser tanto temas rotários como não rotários, mas que sejam relevantes e que venham contribuir com o desenvolvimento do clube, que venham agregar informações aos companheiros. Isso tudo valoriza a reunião e tem que ser feito com antecedência devida. Escolher temas que atendam aos interesses e necessidades dos clubes, dos companheiros, convidar palestrantes conforme uma data comemorativa da semana, e o clube pode aproveitar para fazer homenagem. Isso é uma dica que eu dou também, que nós fazemos isso no meu clube. Se tem, por exemplo, na próxima semana, dia 11, me parece, é o dia do advogado. Então, na reunião da semana, nós vamos convidar um advogado para fazer uma palestra e, ao mesmo tempo, ele será homenageado pelo dia do advogado. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada só, como, né, o ditado popular. Então, sempre que possível, se há uma data que seja de interesse do clube, você traz um profissional daquela data, correspondente àquela data, e aí você, além de obter a palestra, você faz uma homenagem. Isso é importante, inclusive, para o próprio homenageado, né? Ele vai sentir agraciado com a homenagem e também valorizado pela palestra, por ter sido convidado para fazer a palestra. Então, é muito interessante. Usar a criatividade para tornar as reuniões mais dinâmicas, agradáveis, produtivas e participativas. Isso é importante também, saber dividir as atribuições da reunião e preencher a reunião de forma que ela fique gostosa de participar. Envolver o maior número de companheiros na dinâmica das reuniões. Eu já participei de reuniões onde toda a dinâmica, a reunião aconteceu toda em 3 pessoas. O presidente, que abria a reunião, o secretário que falava e o protocolo. Depois voltava para o presidente e encerrava a reunião. Então, isso não é bom. É bom que todo mundo fale. Aí, antes de começar a reunião, até a companheira Neide Brito falou sobre isso, né? Que nas reuniões presenciais tinha companheiros que não tinham oportunidade de falar. Entrava quieto e saía calado. Então, é importante você, na própria dinâmica da reunião, na distribuição de tarefas, você incluir o maior número possível de companheiros. Porque aí, além de dinamizar a reunião, ficar mais participativa, você também, dando uma responsabilidade ao companheiro, que ele vai ter uma função dentro da reunião, é motivo também para ele não faltar àquela reunião, né? Um compromisso a mais. Planejar reuniões de companheirismo, mesmo que seja virtual. Eu tenho visto muitos clubes comentarem a dificuldade que está tendo de fazer companheirismo nas reuniões virtuais. E a gente já percebeu, por exemplo, quem participa aí da turma do Corujão, as reuniões que nós fazemos de companheirismo, como é gostoso, né? Começa e ninguém quer sair, ninguém quer parar. Dá para fazer reuniões interessantes de companheirismo, mesmo virtual, com música, com piada, com brincadeiras, com dinâmicas, tem condições de fazer. Né? Enquanto não temos a possibilidade de fazer presencialmente, dá para fazer virtual e atender aos interesses dos companheiros. E aí temos um calendário rotário, que serve de base, né, para o planejamento das nossas reuniões semanais. E aí, a cada mês, o Rotary coloca uma ênfase, e muitas delas baseadas nas áreas de enfoque do Rotary. No mês de julho, o mês que eu chamo de estruturação, que é aquele mês onde o presidente vai se apresentar como presidente, vai dizer o que é que ele espera dos companheiros, apresentar o seu plano de trabalho, suas metas, o que é que ele pretende mudar no clube. Então, é um mês assim, de apresentação. É o mês de agosto, que é o mês que nós estamos de desenvolvimento do quadro associativo, onde o clube deve programar alguma coisa nesse sentido aí, de fazer um trabalho forte de DQA durante esse mês, mesmo que não haja, nesse mês, o ingresso de companheiros, mas que sirva de base para no mês de setembro, outubro, você está aí admitindo novos associados. Setembro, educação básica e alfabetização, um tema muito importante que é um leque aí aberto para se trabalhar.
tanto internamente como externamente, envolvendo parceiros da comunidade. Outubro, desenvolvimento econômico comunitário, é uma boa oportunidade de se planejar aí a criação de NRDC, que é um programa ainda muito pouco utilizado e que tem um valor enorme para o Rotary e para a comunidade. O resultado para a comunidade é enorme e sem muito trabalho, ou quase trabalho nenhum, para os clubes de Rotary. Novembro, Fundação Rotária, outro tema que é forte, que nós já trabalhamos, mas que pode ser intensificado aí no mês de novembro. Prevenção e tratamento de doença, outro tema enorme, né, como deixa uma perspectiva em grande de trabalho, tanto de palestra como de atividades junto com a comunidade. Serviços profissionais, mês de janeiro, mas não devemos, lembrando que, apesar de cada mês ter um enfoque, não esperemos para que só aconteça aquilo nesses meses específicos. Esse mês a gente pode intensificar, chamar mais atenção sobre isso, mas, por exemplo, os serviços profissionais. Esse ano nós estamos, no nosso clube, pretendendo a todo mês fazer homenagens a profissionais destaques da comunidade. Então, não vou esperar só janeiro para fazer isso. Dá para você fazer isso todo mês, ou quase todo mês. Você está aí homenageando profissionais da comunidade e, de repente, está aí atraindo também o interesse deles em fazer parte do Rotary. Fevereiro, consolidação da paz e prevenção de conflitos, outro tema enorme aí. E aí, quando a gente fala em paz e conflito, não é só a ausência de guerra, não é só buscar a paz nesse sentido de prevenir a guerra, mas também a gente sabe que nas nossas comunidades hoje tem muitos conflitos. Temos aí problema da violência, problema da preconceito, discriminação, crianças em situação de risco, drogas, tudo isso aí se enquadra, né, nessa ênfase de consolidação da paz e prevenção de conflitos. E é um campo aí enorme para se trabalhar. Março, água, saneamento e higiene, outra área também importante. A gente sabe que tem muito a ver, inclusive, com a doença, porque em muitos lugares carentes a doença vem em decorrência da falta de saneamento básico. Então, é um trabalho também que se deve fazer, principalmente nas comunidades mais carentes. Abril, saúde materno-infantil, outro campo também de trabalho de grande interesse do Rotary, e que tem muitos clubes aí trabalhando em cima disso aí. A gente vê aí os clubes que fazem UTI neonatal, banco de leite, muito trabalho dá a fazer para atender a essa demanda de saúde materno-infantil. Maio, novas gerações. A gente sabe aí que desde a gestão passada aí com o nosso presidente anterior, que deu muita ênfase às novas gerações, ao Rotaract, Interact, aí tivemos aí o Elevate do Rotaract, e a gente entendeu mais ainda a necessidade de valorizar a juventude, de fortalecer esse clube de juventude, e nessa gestão agora devemos intensificar mais ainda, porque a gente já entendeu a importância da juventude no Rotary. E junho, companheirismo. Junho, a gente diz assim, fim de gestão. Eu acho que esse companheirismo vem bem a calhar, porque é o momento de você festejar, né, toda a gestão que passou, as conquistas, as atividades que foram realizadas, e aí de congregar tudo isso aí no companheirismo, de brindar toda uma gestão. E aí motivar, né, a gestão que vai iniciar. Então, esse calendário é importante que os clubes incluam aí no seu planejamento de reuniões. E aí, algumas coisas que são importantes na reunião ordinária, mesmo nas reuniões ordinárias, o planejamento, como a gente já viu aí, a importância de se planejar com bastante antecedência todas as nossas reuniões. A pauta, não pode ter reunião de Rotary sem pauta. Essa pauta, como eu disse anteriormente, não pode haver reunião para o que ocorrer. Os companheiros têm que ir para a reunião sabendo qual é o tema principal que vai se tratar, se possível, outras coisas que vai se tratar. Inclusive porque, quando você já sabe o assunto daquela reunião, você já vai pensando em alguma coisa, já vai buscando contribuir de alguma forma para enriquecer aquele tema a ser abordado. Então, essa pauta tem que acontecer e sempre ser divulgado
com antecedência para os companheiros. O convite, a gente não pode deixar, mesmo nas reuniões ordinárias, mesmo os companheiros sabendo que todo dia, daquela semana, tem a reunião do seu clube, mas é importante reforçar o convite. E hoje em dia, com as reuniões virtuais, onde a gente não convida só os nossos companheiros do nosso clube, a gente está abrindo o convite para o Brasil todo, para o mundo todo, é importante, então, fazer o convite, não só o link, mas o convite mais específico, para valorizar a reunião e aí atrair o interesse dos companheiros em participar. O protocolo é outra coisa também que, né, nas reuniões virtuais, a gente vê que alguns clubes estão pecando em não dar a importância devida ao protocolo. O protocolo, na medida certa, é para ajudar o clube. E é o protocolo, né, que diferencia as reuniões de Rotary das reuniões de outras instituições. Né? Reunião de trabalho, reunião de amigo, reunião de igreja. Nenhuma dessas reuniões tem um protocolo como o de Rotary. Então, essa dinâmica do protocolo dá um sentido diferente às reuniões rotárias. Inclusive, tem companheiros, principalmente os mais idosos, que são mais tradicionais, eles não dispensam o protocolo, né? E muitos deles até criticam as reuniões virtuais por não ter aquele ritual que se tinha na reunião presencial. Então, é importante trazer para reuniões virtuais alguns pontos de protocolos que são indispensáveis para dar esse sentido de reunião, dar esse sentido de organização, né? E de que é uma reunião rotária, que não é uma reunião qualquer. A distribuição de tarefas, como eu falei anteriormente, né? De distribuir as diversas fases da reunião com pessoas diferentes, não concentrar tudo numa pessoa só, né? Para dinamizar mais a reunião. A informação rotária e a instrução rotária, isso também eu tenho percebido alguns clubes relaxando nisso aí. A informação rotária e a instrução rotária são indispensáveis nas reuniões. É uma forma de você estar mantendo a chama acesa, tanto dos companheiros mais antigos de clube como dos novos, e saber, como o companheiro governador Márcio Cavalca diz, né, que existe uma diferença entre informação rotária e instrução rotária. E é importante os clubes entenderem isso aí e fazerem essas duas coisas, né? Não só a instrução, que seria a base mais estrutural, organizacional do Rotary, mas a informação também, manter os companheiros atualizados do que está acontecendo no Rotary, no seu clube, no seu distrito, no Brasil, no mundo. Essa informação é muito importante. E as palestras, que essa pandemia veio contribuir bastante nesse sentido, né, de melhorar a qualidade das palestras dos clubes, porque hoje nós temos possibilidade de trazer excelentes palestrantes para as nossas reuniões. Palestrantes que, às vezes, a gente só via em Instituto Rotary Brasil, nas conferências distritais, né, aqueles palestrantes escolhidos à ponta de dedo. Hoje a gente está trazendo os palestrantes para as nossas reuniões ordinárias. Dá o exemplo do nosso diretor, nosso ex-diretor, Marcelo de Camargo, que na época do presencial a gente só encontrava ele em algumas conferências e no Instituto. Já, no entanto, durante essa pandemia aí, o Mário César estava participando de todas as reuniões que era convidado, foram centenas de reuniões que ele participou, reuniões ordinárias, algumas reuniões com muita gente, outras reuniões com pouca gente, mas ele estava presente. Então, é uma oportunidade que nós temos de valorizar nossas reuniões com bons palestrantes, com bons temas a serem discutidos, tanto rotários como não rotários, e a gente tem que valorizar isso e utilizar isso. Outra coisa que é importante em reunião também, que a gente percebe que alguns clubes estão relaxando em relação a acolhimento, por exemplo. Tanto nas reuniões presenciais quanto na reunião virtual é importante o acolhimento. As pessoas têm que se sentir bem recebidas, têm que se sentir à vontade na reunião. Então, é importante que, mesmo na reunião virtual, o presidente determine alguns companheiros para ficar atento a quem está entrando na sala, né? Se é rotariano, se é alguma autoridade rotária, se é presidente, se é governador. E, em algum momento da reunião, dar as boas-vindas a essas pessoas, né? Manter essas pessoas, mostrar para essas pessoas que a gente está sendo bem-vindos, e para se sentirem à vontade. Isso é válido não só no presencial, mas no virtual também. A gente gosta não só, e no presencial, não só o rotariano, mas da família toda, né, que participa da reunião,
tem que se sentir acolhido, e isso é muito importante. O engajamento, isso aí faz parte do que eu falei pouco antes aí em relação à distribuição de tarefas. O companheiro tem que se sentir útil, né? Não pode ir para uma reunião para entrar mudo e sair calado. Ele tem que se sentir útil, ele tem que dar a sua contribuição com uma ideia, com uma crítica, com uma informação, mas é sempre importante engajar os companheiros nas atividades da reunião e do clube para que ela se sinta útil. E aí as pessoas que se sentem engajadas, se sentem importantes para o clube, essas não saem do clube, né? Já foi comprovado que as pessoas que entram no Rotary e saem sem mais nem menos são pessoas que não se sentiram acolhidas e não se sentiram úteis dentro do clube, não foram envolvidas com as atividades Rotary. Então, por que ficar no clube? Por que ficar pagando a um clube que não lhe dá importância, que não aceita as suas opiniões, e que você não percebe a sua valorização para o clube? Então, infelizmente, sai. O companheirismo aí no sentido amplo, né? Não só o companheirismo das festividades que nós fazemos nos clubes, né? de confraternização, mas o companheirismo no sentido também do companheiro saber que pode contar com você, em qualquer situação, não só nas situações boas, mas nas situações difíceis também, que é importante se sentir amparado pelos seus companheiros. Então, companheirismo nesse sentido também. E, por fim, a diversão, né? As reuniões de Rotary não precisam ser sérias demais, né? Tem que ter seriedade no que for sério, mas também você pode brincar, você pode se divertir, você pode criar momentos lúdicos na reunião, tanto no virtual como no presencial, criar momentos lúdicos, brincar, contar piada, cantar, né? Tudo isso é válido, declamar uma poesia, é importante para ficar a reunião mais leve e agradável. Você tem que sentir bem a reunião, tem que sentir bem. Então, essa diversão, nesse sentido amplo também, é importante para qualquer reunião de Rotary. E aí, basicamente, companheiros, era isso que eu queria passar para vocês, em termos da importância de que se faça a reunião de Rotary com tudo pensado, que não deixe as coisas acontecer por acaso, de qualquer jeito. Que desde o início da reunião até o final, tenha tudo no papel, está tudo ali mentalizado, o que vai acontecer, quem vai falar, quem não vai, se um imprevisto acontecer, o que é que vamos fazer, que já tenha tudo planejado, porque as pessoas que são visitantes, e hoje, com as reuniões virtuais, nós recebemos muitos visitantes, as pessoas têm que perceber que há uma organização naquela reunião. Olha que participei daquela reunião, uma reunião organizada, bem planejada, e isso faz com que as pessoas retornem àquela reunião e valorizem, né? E isso não só os visitantes, como os próprios companheiros. São essas dicas que eu gostaria de passar para vocês: organização, planejamento, programação, com bastante antecedência, para que a gente possa, então, dar uma qualidade melhor às nossas reuniões e, consequentemente, isso vai atrair o interesse dos companheiros em participar, vai motivá-los, vai reter os companheiros que vão sentir que aquela reunião, mesmo virtual, mas está conseguindo manter o clube aceso, ativo, trabalhando, pensando na comunidade, que não é uma reunião simplesmente de ficar na frente de uma tela e passar ali uma hora e meia e nada aconteceu, não aprendi nada, não me envolvi com nada. Isso que não pode acontecer. E aí eu me coloco à disposição, tá aí meus contatos, se quiserem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar e-mail, telefonar, zap, estarei à disposição dos companheiros para compartilhar a Rotary. Desde já agradeço a oportunidade de estar com vocês aí do Rio de Janeiro, trocando ideias sobre esse assunto que eu acho muito importante. Obrigada, governador Luiz. Muito boa a sua palestra, muito importante, ainda mais agora para nosso início rotário. É de suma importância todas essas informações que você compartilhou. Eu vou abrir agora para a parte de perguntas. O governador Valdir Ribeiro já está com a mãozinha levantada. Governador Valdir, vou pedir para que seja breve, para que todos tenham oportunidade de fazer perguntas. Boa noite a todos. Valdir Ribeiro, Medicina, Cardiologia, 2006, 2007, distrito 4.571, Rotary Clube Janeiro Guilhão.
é um prazer participar da reunião, é claro. E primeiro, principalmente, ouvir um orador tão bem sintonizado com uma necessidade destas. Uma primeira pergunta para você, Clara, principalmente. Posso? Pode? A reunião está sendo gravada? Está. Sim. Obrigado. Agora, para o orador, é um prazer primeiro conhecê-lo. Não o conhecia. E eu não sei, eu como médico, que elogiar o Covid. Deus me livre. Mas, como dizia o Candinho, aquele grande poeta de sertão, não há nada de ruim que venha hoje que não tenha no seu bojo alguma coisa ruim boa para o futuro. Quando é que nós íamos conhecer tanta gente de outros estados, até de outros países, em reuniões, se não fossem as reuniões virtuais? Então, é a coisa que veio para bem, gente. E nós estamos muito mais espertos em outra coisa. Bom, a primeira pergunta é assim, você vai permitir mais uma. A maioria dos clubes, não tem mais a comissão de programas. A comissão de administração pode substituir esse trabalho? É válido isso? É válido a comissão criar subcomissões, no caso. As comissões de rota, ele tem aquelas comissões principais, mas os clubes podem criar quantas comissões quiser, comissões e subcomissões, quantas quiser. Então, sentindo a necessidade, pode criar tanto uma comissão específica, como pode criar uma subcomissão da comissão de administração do clube. Tá ótimo, obrigado. Agora, mais uma coisa, eu queria lembrar que no dia 11 de junho, de agosto, se não me engano, é comemorado também o Dia do Garçom. Se for realmente se confirmarem, vamos parabenizar as nossas esposas ou então as nossas domésticas. Porque a reunião não é mais presencial, certo? Verdade. Agora, uma última pergunta. Os conflitos da comunidade. Você acha interessante também uma coisa interessante, colocar isso também no item de conflitos, né? Deve ser abordagem. Era só isso. Aguardo. Azinha. Com certeza, né? Hoje em dia a gente vê aí o problema da violência mesmo aí com a mulher, violência com as crianças em situação de risco, as drogas, tudo isso gera conflitos. E o Rota tem que pensar nisso também, no sentido de conscientização. Então é importante incluir isso aí nas atividades rotárias também. Eu estou perguntando para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro não acontece isso. Verdade, verdade. Companheira Maria Inês, por gentileza, queira abrir seu microfone e fazer a pergunta. Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar ao palestrante um pouquinho, que ele falasse um pouquinho sobre formalidade e informalidade, e sobre a autoapresentação. Atualmente, nós temos as nossas reuniões virtuais, a formalidade ficou um pouco segregada. E então eu acho que qual é a necessidade, quando a gente deve fazer, a importância ainda da gente manter aquele momento de autoapresentação, porque às vezes a gente entra numa reunião, a gente não sabe nem quem é e sai também do mesmo jeito que entrou. Eu acho que a gente perde um pouco a qualidade. Então, em qual momento você acha que deveria entrar essa parte que seria mais formal, né, da gente se apresentar, mesmo sendo rápido? Você acredita que deva ter nas reuniões esse momento? Bem, a autoapresentação normalmente acontece mais regularmente durante a visita do governador. Porque quando o Rota é uma instituição representativa, então, quando o governador vai visitar um clube, ele precisa conhecer os companheiros e conhecer qual a representatividade daquele clube naquela comunidade. Então, quando você se apresenta, você vai dizer a sua função, sua classificação, e aí o governador vai ter uma noção de quão representativo é aquele clube na comunidade. Mas hoje, com as reuniões virtuais,
onde, numa reunião aqui, por exemplo, hoje nós temos visitantes aí de diversas partes do Brasil, é importante que, ao pedir a palavra alguém, ou fazer a pergunta, a pessoa se apresente, porque realmente ninguém conhece, né, todo mundo. Então, fazer uma apresentação rápida, né, nome, distrito e clube, né, pelo menos isso é importante que se faça constantemente. Com relação à formalidade, eu acho que a formalidade ela tem que ser adequada a cada clube. Cada clube tem sua realidade, tem seu jeitinho de ser. Então, a formalidade tem que existir, porque é o que diferencia o Rotary de outras instituições. Então, essa formalidade protocolar tem que continuar existindo, mesmo no virtual. Mas a dose, quem tem que dar essa dose da formalidade é o clube, né? Tem clube que é mais formal, mesmo no presencial, tem clubes que os companheiros vão para a reunião sempre lá de paletó, gravata e tal. Tem clubes que as pessoas vão mais à vontade. Então, com essa mesma distinção de clubes e essa realidade de cada clube, de cada região, no virtual pode também ser representado. Formalidade deve existir, mas de forma que não venha a prejudicar o desempenho do clube. Porque se você faz um protocolo muito formal, muito fechado, você pode inibir alguns companheiros que não têm muito jeito assim para falar, para se dirigir aos companheiros em público. Então, a dosagem da formalidade do protocolo tem que ser de cada clube. Ok, obrigada. Eu queria saber, realmente era isso aí sobre essa autoapresentação, né, por a gente não conhecer ninguém, aí a pessoa começa a falar, você não sabe aonde, nem porquê. É muito bacana a gente poder falar rapidamente, né, fazer rapidamente uma autoapresentação, né? Muito obrigada. Obrigado, companheira. Companheiro Fernando, do Rotary Clube de Itabuna, por gentileza. Bom, saudações a todos os companheiros aí do Rotary Clube Braz da Pinha, São Cristóvão, da Penha e os demais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu percebi também que o presidente do Rotary Clube de Itabuna também está presente, que é o Diogo Rodrigues, né? Está aí presente também assistindo, prestigiando também o nosso governador Luiz Augusto, que sempre acrescenta no nosso conhecimento, com informações valiosas. Bem, cadê? Eu não estou vendo o Luiz Augusto. O Luiz Augusto saiu? Estou aqui. Você que não está vendo, ele está de olho. Ah, sim, pronto, agora estou vendo. Então, Luiz, esse tema é muito interessante e Luiz citou uma coisa importante, que é a questão de você ter, antes da reunião, os companheiros saber a pauta, saber qual é a palestra que vai acontecer, que muitas vezes a gente não chega numa reunião ou até recebe a informação 1 ou 2 dias antes e você não tem tempo de refletir sobre aquele tema, né? E quando você sabe com antecedência, você é capaz de ler sobre o tema, ver o que está acontecendo em torno daquela situação e quando chegar na palestra tirar o melhor proveito do palestrante que está ali presente. Às vezes vai uma autoridade judiciária, às vezes vai uma autoridade do sistema de saúde do seu município e você chega totalmente despreparado para aproveitar aquele momento para descobrir mais sobre aquela situação, né? E daí está uma das coisas que eu acho interessantíssima aí no planejamento, né? E Luiz, parabéns, você realmente traz sempre com muita propriedade essas condições que realmente enriquecem a possibilidade da reunião virtual, né? Que é um grande desafio para todos, uma novidade, de certa forma, sensacional, como muitos citaram aí, pela facilidade que a gente tem de estar interagindo. Quem diria? Quando eu vi que era Rio de Janeiro, eu fui lá no quarto falar para minha esposa, que minha esposa é carioca aí de Realengo, e eu disse, eu estou lá com a turma do Rio, estou aí com a turma do Rio de Janeiro, meu irmão. Fui lá contar para ela no quarto e voltei para participar aqui com vocês. E em outras condições a gente não teria essa oportunidade, né, de trocar experiências, visitar reuniões. E fico muito feliz de estar aqui participando e também muito feliz de estar aprendendo aí mais uma vez aí com o Luiz Augusto. Então, um grande abraço para vocês e foi uma satisfação estar participando aqui com vocês. Obrigado, Fernando. Tem clube, inclusive, que já anuncia, na reunião de uma semana, já anuncia qual será
a palestra da reunião seguinte. Isso é importante, essa antecedência é muito importante. Governadora assistente Diva Esteves. Boa noite a todos. Diva Esteves Moreira da Silva, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro, Bom Sucesso Ramos, e no atual período secretária do clube. Companheiro Luiz, governador Luiz, aliás, é o seguinte, você falou sobre protocolo, né? Que é a importância do protocolo dentro de uma reunião. Tivemos um problema seríssimo com isso no distrito, tá? Porque tem pessoas que acham que a reunião tem que ser feita pelo presidente, não pelo protocolo. Então, a gente fica naquela corda bamba, porque eu acho que a reunião tinha que ser pelo protocolo, tá? Eu sou a favor do protocolo, e o presidente só faz aquelas formalidades que o presidente tem que fazer. Mas o protocolo é que dá o andamento na reunião. Mas você falou sobre isso, eu queria saber mais se realmente é o presidente, é o protocolo, como é que fica essa demanda aí que ficou meio interrogativa, tá? Nessa proporção de quem deveria comandar a reunião. Bem, na reunião tem que ter a função de cada um, né? Tem a função do presidente, tem a função do secretário, do tesoureiro e o protocolo. O protocolo, a gente fala protocolo no Rotary, mas se for levar isso para fora do Rotary, seria o mestre de cerimônia. Então, o mestre de cerimônia é quem programa toda, vamos dizer assim, a evolução da reunião é o mestre de cerimônia, né? Você contrata um mestre de cerimônia para fazer um casamento, por exemplo, é ele que vai dizer como é que a noiva vai entrar, como é que o noivo vai entrar, como é que vai... Então, ele organiza a organização. O protocolo, da mesma forma, no Rotary, ele tem que funcionar como um mestre de cerimônia. É ele que tem que estar ali cuidando para que tudo aconteça corretamente, né? E aí, logicamente, as funções de cada um vai ser exercido por cada um. Há algumas coisas que a gente vê em Rotary que, às vezes, que não é legal, por exemplo. A gente tem que evitar, e aí faz parte também da organização, devolva a palavra para fulano, passa a palavra para fulano, parece até um jogo de futebol. Passa a palavra para fulano, devolva a palavra para fulano. Não tem que ficar devolvendo nem mandando palavra para ninguém, porque ninguém é dono de palavra nenhuma. Certo? Então, se tiver, a reunião for organizada, tiver uma pauta, cada um já sabe o momento de entrar. Então, cada um tem que estar ali atento ali. Agora é o momento o protocolo pode até direcionar alguma coisa. Mas se existe uma pauta, todo mundo está sabendo os seus momentos de falar, não precisa ficar devolvendo palavra para ninguém. Simplesmente, naquele momento, você entra e fala. Então, essas coisas que têm que ser trabalhadas, logicamente, alguns clubes vai ter mais facilidade, outros não, mas o protocolo é que realmente deve organizar a reunião, né? Agora, não pode querer o protocolo ser a estrela da reunião. Isso também está errado. O protocolo tem que funcionar como um juiz de futebol. Quem tem que aparecer no futebol são os jogadores. O juiz dizem que o melhor juiz é aquele que não aparece no jogo. Da mesma forma, é o protocolo, ele tem que fazer tudo funcionar corretamente, mas ele não tem que ser a estrela da vez, ele não tem que chamar atenção para ele, como eu já vi casos de protocolo que faz piadinha, que faz coisa que atrai toda a atenção para ele, né? Então, isso está errado também. O protocolo tem que ser discreto, fazer as coisas funcionar, mas sem chamar atenção para ele. Obrigada. Nada. Obrigada, governador assistente, inclusive do Bras de Pina. Temos as duas mãozinhas levantadas, eu vou encerrar, então, com a última sendo a Madalena, tá bom? A sessão de perguntas, por conta do horário, então vou convidar agora a companheira Zélia Perrucci para fazer a sua pergunta. Okay. Boa noite a todos, Zélia Perrucci, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Sernambetiba. E, governador, eu sou da equipe de diretores de protocolo da governadoria e também do meu clube. E eu dou os parabéns por que você está dizendo. O protocolo realmente não tem que aparecer, ele conduz a reunião. E nós temos dois tipos, não sei se você vai concordar, as reuniões presidenciais e a protocolar. O protocolo combina com o presidente como vai ser a condução da reunião.
Então, por isso é que nós temos algumas reuniões, alguns clubes que fazem o presidencial, ou seja, o diretor de protocolo apresenta a reunião e ele conduz. Mas eu sou de acordo, como você também, de que o diretor de protocolo deve conduzir toda a reunião para que o presidente possa dar atenção aos demais presentes na reunião. E eu agradeço imensamente por você tocar nesse assunto, que vários clubes não veem no diretor de protocolo uma pessoa que está ajudando a conduzir a reunião. Muito obrigada por você estar falando a respeito disso. Boa noite. E a participação do protocolo é importantíssima na reunião. O diretor de protocolo, tanto ele pode abrilhantar uma reunião, como ele pode prejudicar uma reunião. Com certeza. Ele souber agir, e é importante que nessas programações das reuniões ele esteja sempre presente, né? Não é simplesmente, imagina, você faz uma reunião, o presidente e o secretário organizam uma reunião sem incluir o protocolo, e aí na reunião o protocolo fica voando. Aí os imprevistos, os improvisos acontecem, isso deve ser evitado em reunião. Então, no planejamento das reuniões, é importante a presença do diretor de protocolo. Então, e o presidente não tem, como você falou aí, o presidente não tem que ficar se preocupando o que vai acontecer agora, como é que vai ser. Isso é a cargo do mestre de cerimônia, né? E ele vai fazer a parte dele. Exatamente. Muito obrigada, governador. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Clarinha. Obrigada, Zélia. Próxima pergunta é da companheira Madalena, por gentileza. Oi, peraí. Ativa o som aí. Consegui, né? Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade. Sou Madalena Glenardello, sou de Rotary Clube Bom Sucesso Ramos e atualmente também faço parte da comissão de DQA regional, sendo coordenadora regional da região D e E. Governador Luiz, como sempre, o senhor é uma pessoa excelente e nos deixa claramente consciente das ações e de tudo aquilo que pode acontecer. É muito importante que as pessoas tenham fala realmente, porque mesmo as pessoas não tendo saído de suas casas, essas pessoas largaram aquele seu momento e estão dando atenção a um grupo de presidentes, a um grupo de governadores, a um grupo de companheiros. Então, eu acho que como companheiros ele deve ser tratado. Essa coisa que ligação cai, que o som não fala, isso já acabou ficando feio dentro do distrito, porque eu vi muito isso acontecer. Mas é aquela coisa, a gente erra para aprender. Então, parabéns, né, porque o senhor teve a coragem de chegar e trazer essa fala. Eu também penso, como a Zélia, que o protocolo, e como o senhor também, como você também falou, o protocolo deve tocar a reunião para que o presidente possa dar atenção aos demais. Mas isso na reunião presencial, porque na reunião online, ele não tem como ficar conversando com as pessoas, porque tem o problema do som, da imagem, acaba desfocando, a não ser que ele vai ficar escrevendo pelo chat. Mas, ainda assim, tem que ser o protocolo. O problema é que se aproveitar o momento online e criar algumas normas que não existem em Rotary. E quando você fala, se reúne um grupo onde todo mundo quer se rebelar, achando que não, tem que ser aquilo. Não, não é. O Rotary tem as suas normas. As pessoas deveriam parar e observar isso. Então, muito obrigado pelo que o senhor falou. Eu sou muito grata ao senhor. Clarinha, muito obrigada. Obrigada a todos os presidentes queridos, o presidente da Penha, Rotary Clube São Cristóvão, Rotary Clube Brás de Pina. E uma coisa que eu gostaria de falar, já encerrando, eu queria avisar esse companheiro que falou de fora que eu sou nascida e criada em Realengo, ali na rua Guarulhos, número 44. Obrigada, companheiros. Boa noite a todos. A gente sabe que o Rotary tem manual para tudo, né? Se você procurar todas as funções rotárias, tudo tem manual no Rotary, mas não tem manual de protocolo. Justamente por isso, porque o Rotary é internacional, está no mundo todo, e os costumes são diferentes de país para país. Até dentro do próprio Brasil tem diferenças regionais aí bem grandes, diferenças grandes. Então, o Rotary não tem protocolo. O que é importante é que a gente pegue, como acontece aqui no Brasil. Existem leis federais que determinam o protocolo de
reuniões e atividades cívicas, né? Festividades cívicas, o mestre de cerimônia. Então, o Rotary se apropriou de muitas coisas dessas para incluir nas atividades rotárias. Então, quando a gente fala como saudar o pavilhão nacional, como ouvir o hino nacional, essas coisas todas, a ordem de precedência da panóplia, a ordem de precedência das autoridades na mesa, tudo isso aí não é no Rotary que determina. Isso é norma federal. Isso existe uma lei federal que a gente tem que, então, utilizar essas normas dentro do clube do Rotary também, né? A gente não pode, tem coisas que você não pode fazer de qualquer jeito, porque é o clube de Rotary e por não ter o protocolo, você fazer de qualquer jeito. Porque não tem no Rotary, mas tem lei federal que diz como é que tem que ser feito, como é que você tem que se montar uma mesa da presidência, como é que tem que montar uma panóplia. Isso tem lei federal que diz sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, e fazer corretamente. Muito obrigada, governador. Muito obrigada. Bem, terminamos aqui o momento de perguntas, né? Eu vou anunciar que naquele momento não pude anunciar a secretaria, mas no dia 13 de agosto nós teremos uma palestra com o coordenador de Rotary 2019-2022 da região 29, parte zona 24, Hugo Dória, do distrito 4.391, também do seu distrito. Isso. E o tema será Crescer para Fazer Mais, no dia 13 de agosto, às 12h30, e o clube anfitrião é o Rotary Clube do Rio de Janeiro Penha. Tá? O ID e a senha serão publicados no Acontece e também encaminharei para o WhatsApp dos associados, tá bom? Mas o convite será distribuído aí pelo WhatsApp. Agora é a apresentação do certificado para o nosso palestrante. Os agradecimentos. O governador Luiz Augusto Freitas Conceição. Esse é um certificado, governador, que vai chegar em suas mãos através do correio, não é isso, Clara? Isso, correio ou pelo e-mail? Pelo e-mail. É um certificado. Certificamos pela brilhante palestra o governador 2016-2017 do Distrito 4.391, Luiz Augusto Freitas Conceição, com o tema Importância da Programação da Reunião. Rio 5/8/2021. Vai ser assinado pelo presidente do Rotary Clube Braz de Pina, Carlos Messias, Rotary Clube Penha, Carlos Quirilos, e pelo Rotary Clube São Cristóvão, Antônio Colombo. Ele vai chegar em suas mãos, como a Clara falou, governador. E eu também gostaria de agradecer ao governador, né, pela brilhante palestra, e agradecer a todos os companheiros, né? Acho que foram 40, não é isso, Clara? Isso, a Verinha vai anunciar isso. Estiveram nessa brilhante palestra do governador Luiz Augusto. Obrigado, governador, e obrigado a todos os companheiros. Tenham uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Alguns não escreveram o nome no site YouTube, tá? Vou botar alguns aqui que eu vou falar quantos governadores. Governador distrital são 3, presidentes 4, 5 governadores assistentes, total de clubes 30 e total de presenças 40 presenças. Agradecer a presença do governador Luiz Augusto Freitas Conceição, governador distrital 2016-17, e presidente também do Ipaiú, Vale dos Rios. Agradecer a presença do presidente Antônio Colombo Vitagliano. Agradecer a presença da governadora assistente Diva Esteves, a Madalena Guinada Dequiá, Alba Ferreira, do Maracanã, governador assistente, Francisco Jesus, governador assistente do Rotary Penha,
O Rio Comprido, Davi Ferreira, presidente do Rio Comprido do Centro de Estudos Otários. A governador Armando Zocola, né, filho, governador distrital 2016-17. O Valdir Ribeiro, governador 2006-2007 do Rotary Clube Grajaú. O presidente Diogo Rodrigues, tá? E alguns aqui, e o governador assistente também do Rotary Clube Lavras, do Distrito 4.560, do Bertolucci. E os outros que não foram registrados aqui, me desculpem, que não apareceu. Eu queria agradecer também o Rotary Clube Taguatimba, Ave Branca, do Distrito Federal, Deisuíte Coelho de Souza. Guaratinguetá, Terra das Garças, São Paulo, Maria Inês de Castro Alves. Do Rotary Clube de Pontal, Distrito 4.640, Nelson de Oliveira, coordenador da turma do Corujão. São José dos Campos, Jardim das Colinas, Ciomara Castro. Rotary Clube Ipiuí, Vale dos Rios, Distrito 4.391, Nilda Maltês. Rotary Clube de Estrela de Idaiá, Minas Gerais, João de Oliveira, Hilda Moura, Maria da Consolação Moura Ribeiro. E Guararema, São Paulo, Gelson Peniche. Tá? Esses que eu consegui registrar. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Verinha. Se faltou alguém, desculpe, que pode se pronunciar. Obrigada, Vera. Eu vou convidar agora o companheiro Francisco de Jesus para fazer suas considerações finais pelo Rotary Clube Rio de Janeiro Penha. É o Pilares, Sebastião. Boa noite a todos, boa noite. Governador Luiz Augusto, obrigado aí por essa feliz noite que tivemos com a sua presença nessa nossa reunião conjunta que estamos fazendo periodicamente. Nós, Penha, Brás de Pina e o São Cristóvão. É sempre bom a gente estar aqui entre amigos. Tá? Essa terra da Bahia, e como você viu, a gente está com a mania de pegar pessoal do seu distrito, né? O próximo é o meu parceiro e amigo, o Dória, que é o cara que, quando eu tenho alguma dúvida, ele já sabe que o meu telefone bate lá. Então, é um parceiro grande. E eu costumo dizer para ele, é o meu candidato a diretor de RI. Eu faço campanha, entendeu? Tá? Obrigado aí a vocês todos, Clara e Colombo, obrigado aí pela parceria, obrigado pelo convite, estamos juntos. Tá? Uma boa noite para vocês e a todos que vieram. Nossos agradecimentos. Obrigado, companheiro. Obrigado. Presidente Colombo, por favor, suas considerações. Meu governador Luiz Augusto, muito obrigado. Muito clara as suas explicações, excelente. É isso que nós precisamos, como constância, e eu não posso deixar de agradecer. Eu acho que foi excelente o ensinamento, e nós pediríamos que, se fosse possível, nos enviasse a sua agenda, porque as coisas boas nós devemos copiar. Se possível, pode mandar para a Clarinha, porque vai ser muito interessante. Então, nós vamos mandar para a Clara. Tá bom, obrigado. E parabéns mais uma vez. Valeu. Tudo de bom, companheiro. Obrigado. Presidente Colombo, pode... Governador Luiz Augusto, gostaria de fazer suas considerações finais para depois o presidente Colombo encerrar a reunião. Ok, companheiro. Só agradecer. Agradecer pela oportunidade. Levantou a mão? Alô, boa noite a todos. Oi, Jussara. Oi, Jussara. Boa noite a todos. A companheira Jussara Camilo, do Rotary Clube Jiquié Vale das Montanhas, Distrito 4.391. Parabenizo a vocês por essa brilhante iniciativa e dizer que fico mais uma vez feliz, né, porque
O companheiro Luiz é o padrinho de todos nós aqui e região, viu? Então, vocês se sintam assim lisonjeados, viu, presidente Colombo? Obrigado. Por estar com o companheiro Luiz dividindo essa agenda com vocês. E para mim, cada dia que passa é mais um aprendizado. Parabéns a todos vocês. Obrigado, companheiro. Obrigado, Jussara. Governador Luiz Augusto. Eu gostaria só de agradecer essa oportunidade de estar compartilhando o Rotary com vocês, fazendo mais amigos, que é, como foi dito aí no início, aí, né, que é um legado positivo da pandemia, essa possibilidade de conhecer mais companheiros, fazer mais amizades. E eu espero estar em outras oportunidades aí, participando das reuniões de vocês, para intensificar mais esse companheirismo, essa amizade, e a gente ficar torcendo aí pelo momento que a gente possa se encontrar presencialmente para se abraçar. Grande abraço a todos, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Fica feito o convite para você vir assistir o Dória. Pronto, já está feito. Pronto. Muito bem, companheiros. Então, mais uma vez, com nossos melhores agradecimentos ao companheiro Luiz Augusto, a todos os demais companheiros que estiveram presentes à nossa reunião, e com o lema Servir para transformar vidas, nós encerramos a nossa reunião com uma saudação à bandeira brasileira.